Educação à distância, mudando realidades. Olá, eu sou professora de Gestão Pública, meu nome é Natasha Alexandrina e a minha disciplina é Licitações e Contratos Administrativos. Eu estou aqui no campus Porto Velho, Zona Norte, e atrás de mim tem uma parede branca escrito EAD Mudando Realidades. Vamos lá para a nossa aula? Bem, a gente vai agora finalizar a parte de licitações aqui da nossa web aula. Então agora na unidade 3, gente, a gente vai entender mesmo a estrutura do processo licitatório, tá? Vamos para o slide para vocês perceberem o que nós vamos estudar. A gente já vai começar falando das famosas, que eu acho que são famosas mesmo, né? Fase interna e externa da licitação, tá? Então, aqui a gente vai começar o processo licitatório pela fase interna, que tem no planejamento a sua grande novidade legal, né? Vocês vão lembrar que eu já falei isso para vocês nas unidades anteriores. Então, na fase interna, a gente tem toda uma sequência do que a gente deve fazer. Então, primeiro, a gente vai fazer uma requisição do objeto ou solicitação da contratação, que é justamente a administração falar o que ela precisa, né? Que é nada mais, nada menos do que o ato inaugural da licitação. E aqui, nesse momento, a gente vai pensar também em qual modalidade vai atender a nossa demanda. Também vamos fazer uma estimativa do valor, né, verificando o preço do mercado, e geralmente a administração consulta pelo menos 3 pessoas para verificar esse preço. A gente vai pensar também em termos de autorização de despesa, né, com base no artigo 16 da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Também neste momento a gente vai designar a comissão de licitação, ou a gente já viu que agora é muito mais comum, o agente de contratação, e vai elaborar as minutas do instrumento convocatório, né, do edital, e dos contratos também, tá bom, gente? Depois a gente tem uma análise jurídica das minutas do instrumento convocatório e dos contratos, e pode ter também necessidade aqui na fase interna de outras demandas, tais como a realização de uma audiência pública pode acontecer, tá? Principalmente quando o valor da licitação for mais alto, ou seja, for superior a 100 vezes o limite previsto no artigo 23, 1C da 8666. Aqui até coloquei, mas essa é a mesma ideia, tá, gente? Mantém. Autorização legislativa também pode ser necessária nessa fase interna, por exemplo, para uma alienação de bens imóveis da administração, e até mesmo, também se for o caso, um projeto básico e executivo necessário para a contratação de obras e serviços, tá bom? Então, aqui, gente, percebam, antes do edital, por exemplo, a gente tem toda essa fase interna que aparece agora na 14133 com o nome de fase preparatória. Veja no slide. A nova lei de licitações, ela traz um detalhamento legal da fase preparatória bem minucioso, beleza? E a fase preparatória é justamente a fase do, olha o artigo 5º aí dos princípios aí, planejamento. Que, como eu já mencionei, é um princípio muito importante das licitações. Então, esse planejamento tem que compatibilizar com o plano de contratação anual e com as leis orçamentárias. Isso tudo aqui vocês vão ver lá no artigo 18 da nova lei de licitações, tá bom? Então, qual que é a situação? Nessa fase preparatória, a administração ela está se organizando para licitar, né? Lembrem que eu falei para você de planejamento. Se não planejar, inclusive, pode ter uma responsabilização por erro grosseiro lá da LINDB, né? Da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, olha só, aqui
a administração tem que formular uma exposição de motivos para a contratação, além de definir o objeto, tá? As condições de execução e pagamento, tá bom? E garantias também, se for o caso. Então, na fase preparatória, o poder público vai definir, inclusive, a modalidade, né? Pregão, concorrência, diálogo competitivo, etc. E o critério de julgamento, menor preço, maior desconto, etc. E analisar os riscos envolvidos. Olha aqui o detalhe. Se for uma licitação para contratação de obra, a lei vai exigir também um projeto básico, tá? Olha aí. Então, a gente tá, né, vocês perceberam, fase interna, fase preparatória, planejamento. O que vai dar início, né? Então, fez tudo direitinho, aí cumpriu esses elementos que eu mencionei, e aí vem o edital. Vem o edital dando início à fase externa da licitação. Olha aí. No final da fase interna, a gente tem a publicação do famoso edital, que vai justamente dar início à fase externa. E aí, a gente vai começar com um novo trâmite de licitação previsto no artigo 17 da 14133. Então, olha só, gente, a gente tem, como eu disse para vocês, fase interna preparatória, depois a gente tem a divulgação do edital, e aí a gente vai começar com essa fase externa da licitação, e aqui vocês vão perceber que houve uma alteração substancial, tá? O artigo 17 da nova lei de licitações trouxe uma alteração substancial se comparado com a lei 8666, tá? Por quê? Vamos ver ali. Bom, até aqui tudo certo, tudo tranquilo, edital não tem erro, né? A novidade aqui, ó. O edital deve ser publicado, seu inteiro teor, no PNCP. A publicidade, então, vem muito forte, tá? Os atos da licitação têm que estar nesse portal nacional de contratação pública, inclusive os editais. Isso aumenta, inclusive, a concorrência no sentido de competitividade. Tá, li o edital, não concordei. Posso impugnar? Claro. Pode impugnar ou pedir esclarecimentos, né? Desde que você protocole esse pedido em até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame. E a resposta da administração também tem que ser em 3 dias úteis, beleza? Outra novidade aqui, muito bacana. O edital pode exigir um percentual mínimo de mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação, seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica ou pessoas oriundas ou egressos do sistema prisional. Olha que legal. Então, é lógico, o objetivo principal da licitação não é promover políticas públicas em prol das mulheres, em prol dos egressos do sistema prisional. Mas vejam que, como objetivo reflexo indireto, a gente tem essa possibilidade de que o edital, olha aí no slide, exija um percentual mínimo de mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação, constituído de mulheres vítimas de violência doméstica ou de pessoas oriundas do sistema prisional, né? Olha aí. Aqui, claramente, no sentido social, da gente dar condição para essas mulheres, né? Melhores condições de autonomia e emancipação. E aqui tem muita relação com o caráter de ressocialização dos presos, tá bom? Outro ponto que eu vou dar destaque para vocês. O edital pode trazer preferência de até 10% sobre preço de bens ou serviços para bens manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, bens reciclados ou recicláveis ou biodegradáveis conforme o regulamento. E essa preferência ela pode ser estendida, gente, para os bens manufaturados e serviços do Mercosul, desde que haja reciprocidade.
E nos casos de bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no Brasil, essa preferência será de até 20%. Olha aí, este é o caráter principiológico de desenvolvimento nacional sustentável da licitação. Lembra quando a gente estudou lá na unidade 1, que entre os princípios do artigo 5º da nova lei de licitação a gente tem desenvolvimento nacional sustentável? Vejam aí um exemplo prático de uma preferência lícita de até 10% sobre o preço desses bens ou serviços nacionais. E se tiver tecnologia e inovação brasileira, até 20% de preferência. Isso em prol do desenvolvimento nacional sustentável, tá bom? E aí, gente, beleza, saiu o edital. Vamos para a próxima fase da licitação? Até coloquei aí um quadro bem esquematizando esses prazos e essas mudanças trazidas pela 14133. Vamos lá ver? Olha aí. A gente tem o edital e depois a gente vai para a fase já da apresentação das propostas e lances, de acordo com o artigo 55 da 14133. Então, aqui a gente tem que seguir alguns prazos, que serão de 8 dias úteis, quando o critério de julgamento, tá, para aquisição de bens. Estou falando de obra ainda não. Quando o critério de julgamento for o menor preço ou maior desconto, e 15 dias úteis nas hipóteses não abrangidas no que eu acabei de ler. Agora, se for o caso de uma licitação de serviços e obras, aí os prazos eles são diferentes. Então vão ser 10 dias úteis, tá? Quando for critério de julgamento menor preço, maior desconto, ou no caso de serviços comuns de obras e engenharia, tá? 25 dias úteis, quando for critério de julgamento menor preço ou maior desconto, no caso de serviços especiais. 60 dias úteis, quando o regime de execução for contratação integrada, aí um prazo maior, bem maior. E 35 dias úteis, percebam que eu estou falando de dias úteis, tá, gente? Quando o regime de execução for de contratação semi-integrada e também nas hipóteses não abrangidas pela lei A, B e C, que eu acabei de mencionar. E também quando for maior lance, tá? Aí a gente está falando do leilão 15 dias úteis, entre a apresentação das propostas e o lance. E quando for critério de julgamento técnico e preço, 35, ou melhor, conteúdo artístico, 35 dias úteis entre a apresentação das propostas e lances. E aqui eu tô falando de intervalo mínimo, tá, gente? Bom, e aí então, depois das propostas e lances, a gente já vai pro julgamento. E aqui a gente, então, pode dizer que houve uma modificação substancial se comparar com a 8666, tá? Porque primeiro a gente tem o julgamento e habilitação só de quem ganha, tá? Por que isso? A gente vai ver depois quais são os critérios de julgamento, né? Mas aqui a gente tem que entender que primeiro a gente julga e que de acordo com o 59, artigo 59 da nova lei de licitações, serão desclassificadas as propostas que tiverem vícios insanáveis, ou que não obedecerem às especificações técnicas do edital, ou se tiver preços inexequíveis, que pode acontecer, tá? Ou permanecerem acima do orçamento estimado da contratação, olha, muito importante, isso é desclassificação, tá? Da proposta. Ou se não tiver a sua execuibilidade demonstrada quando exigido pela administração, ou se apresentar qualquer outra desconformidade, tá bom, gente? Então, a verificação da conformidade das propostas, ela pode ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada. Então, a gente tem lá essa fase do julgamento, né? Pode acontecer de haver uma desclassificação, mas, vamos supor, não aconteceu uma desclassificação. Tá ali tudo ok, mas aconteceu um empate. Na hora do julgamento, a gente teve duas propostas que empataram. O que a gente faz? Como que a gente desempata uma licitação?
a lei vai trazer essa resposta. Olha aí. Se aconteceu o empate, a resposta está no artigo 20, tá, gente? E aí, quais são os critérios de desempate? Nesta ordem. Primeiro vai ter uma disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar novas propostas em ato contínuo à qualificação. Então, abre primeiro para essa disputa final. Bom, ainda continua empatada, aí a gente vai para o inciso 2. E aí a gente vai observar uma avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para o qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nessa lei. Olha aí, vamos supor, eles continuam empatados depois da disputa final. O que o legislador falou? Continua empatado? Vamos analisar em contratações pretéritas quem mandou melhor, digamos assim, é o que está falando aí, ó. Avaliação do desempenho contratual prévio. Continuou empatado. Aí você vai para a hipótese 3. Vai verificar o desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade, olha aí, entre homens e mulheres no ambiente de trabalho conforme regulamento. Continua empatado. Aí você vai ver se tem algum programa de integridade conforme organização dos órgãos de controle. Vejam, então, que a própria lei vai trazer esses critérios de desempate, tá? E aí, dentro dessa questão empate, a gente tem que pensar que o legislador, o Constituinte, então tá lá na Constituição Federal, e aqui na 14133 também, na Lei 123, Lei Complementar 123 de 2006, vai trazer nesse ponto um tratamento diferenciado e favorecido para as ME e EPP. O que é isso? Vamos ver no slide. Então, aqui a gente tem um tratamento diferenciado das empresas de pequeno porte. Quem que é, gente? É PP e das MEs, microempresas, tá? Tá, mas como que é esse tratamento diferenciado? Este tratamento diferenciado vai entender que elas vão empatar, né? Numa licitação elas consideram um empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas MEs e EPPs sejam iguais ou até 10% superiores à proposta bem mais classificada. E se for pregão, isso cai para 5%. Então, qual que é a ideia aqui, gente? O legislador, ele quis realmente dar um tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte. Não achei isso bacana, professor, achei discriminatório. Bem, a gente tem que pensar que o princípio da isonomia, por exemplo, ele tem tanto um aspecto formal, né, que é tratar todo mundo igual, mas ele também tem um aspecto material, que é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desiguais na medida da sua desigualdade. Então, vocês vão perceber que é lícito o legislador, em determinados aspectos, dar um tratamento favorecido e diferenciado para algumas pessoas, que foi o que ele fez com as micro e pequenas empresas. Beleza? Voltamos aqui. Agora, finalmente, né? Então, ó, temos um vencedor. Temos um vencedor. Só agora vamos passar para a fase de habilitação. O que é a habilitação? A habilitação é: eu estou tecnicamente apto, economicamente né, todos os meus requisitos estão ok para contratar, né, com o poder público. Então, temos uma habilitação jurídica, que é a comprovação de que a empresa existe, a qualificação técnica, que é justamente ser compatível com a execução do contrato, e uma qualificação econômico-financeira e a regularidade trabalhista, social e fiscal. Então, vejam, qual que é a ideia? Antes, né, na Lei 8666, a habilitação ela era anterior. Então, tinha que fazer uma habilitação de tanto de gente que a gente nem sabia se ia ganhar ou não a licitação. Agora, vejam a diferença. A gente procede a licitação depois do julgamento, né? Então, só vai fazer essa habilitação de verificar a regularidade
trabalhista, fiscal e tudo mais, depois do julgamento. Em regra, tá? Porque a 14133 fala que se tiver algum motivo que autorize que vai ser mais vantajoso a habilitação antes do julgamento, aí também pode acontecer. Mas o que eu estou dizendo é que, em regra, agora a habilitação é após o julgamento, tá bom? Segundo a 14133. Olha aí. Aqui, essa novidade do artigo 63 diz que será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento. É o que eu acabei de falar, tá bom? E serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas em relação ao licitante mais bem classificado, tá? Será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargo para pessoa com deficiência e reabilitados da Previdência Social. E, por fim, a nova lei prevê, se é possível, a inversão dessas fases por ato motivado, passando a habilitação à frente da apresentação das propostas e do julgamento, né, se precisar. Então é isso, gente. Essa foi uma novidade, né? A gente faz a habilitação, beleza, mas aí um licitante está indignado lá com o resultado da licitação. O que ele faz? Reza? Ah, não, sou ateu. Brincadeira. O que ele faz? Recorre, né? Então pode ter aí uma fase recursal. Olha aí. As fases recursal e homologação, tá? Então, acabou o julgamento e habilitação, pode não ter nenhum recurso administrativo. E aí, se não tiver nenhum recurso administrativo, vamos supor, o cara não ficou indignado lá, o licitante que perdeu, e aí ganhou o licitante X, ninguém apresentou recurso, aí o processo então vai ser encaminhado à autoridade superior, que pode pedir até que os autos votem, se tiver que sanar alguma irregularidade, tá? E se for irregularidade sanável, aí tem que anular a licitação. Mas vamos supor que não teve nada de irregular, tá tudo redondo. Aí, gente, né, tendo interesse, a autoridade vai adjudicar, tá bom? O objeto e homologar a licitação, nos termos do artigo 71, beleza? Mas, não, o cara pode recorrer? Pode. Vamos ver daqui a pouco quando que ele pode recorrer. Antes da gente ver só essa hipótese do recurso, eu quero tratar aqui com vocês dos tipos de licitação, né? Ai, tipo, modalidade, estou me confundindo. Não, gente, calma. Modalidade é o que a gente estudou na unidade anterior. Concorrência, diálogo competitivo, pregão, leilão, concurso. Aqui eu estou falando tipo de licitação, eu vou tratar dos critérios de julgamento. Olha aí. Eles estavam presentes no 45 da 8666. Mas agora, com a nova lei, a gente tem alguns acréscimos, tá? Então, a nova lei de licitação trouxe, ela que não é boba nem nada, que é bem brasileira, trouxe o maior desconto. Quem não gosta de um desconto, né? Uma vez eu tava viajando, pedi um desconto em outro país, aí a pessoa falou, brasileira, né? Ficou ofendida comigo de ter pedido um desconto. Brasileira, né? Eu falei, sim. Bom, vamos lá. Bem brasileira, colocou aí maior desconto como critério de julgamento e maior retorno econômico nos termos do artigo 33. Então, agora o que temos? Quais são os critérios de julgamento? Menor preço, maior desconto, vou até colocar uma carinha feliz. Melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, maior retorno econômico, né? Estes são os critérios de licitação e eles são objetivos, né? Critérios objetivos. Lembrando também que, além do maior desconto, a gente tem como novidade o maior retorno econômico, tá? Para quem? Para a administração, né, gente? A gente está falando de gestão pública, de licitação pública, contratação pública. Então, a administração pode pensar no maior retorno econômico para ela, né? Então, o julgamento por maior retorno econômico é utilizado exclusivamente
para a celebração de contrato de eficiência e considerará a maior economia para a administração. E a remuneração deve ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Beleza? Por fim, agora que a gente viu aqui os tipos de licitação, né, os critérios objetivos de julgamento, a gente vai encerrar essa unidade falando dos recursos administrativos da licitação. Olha aí. Fiquei indignado com o resultado da licitação, posso recorrer? Sim. Qual é o prazo? Artigo 165 da nova lei de licitação. O prazo em regra é 3 dias úteis, tá? Do ato que defira ou indefira o pedido de pré-qualificação de interessado ou inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento. Também do julgamento das propostas. 3 dias úteis, tá, galera? Não são corridos. Do ato de habilitação ou inabilitação, anulação ou revogação de licitação e extinção do contrato. 3 dias úteis. Além disso, a gente pode apresentar um pedido de reconsideração também, o mesmo prazo, tá? Mas olha só, quero recorrer. Você tem que manifestar imediatamente a sua intenção de recorrer nos casos ali de recurso apresentado em virtude do julgamento das propostas, habilitação ou inabilitação, tá bom? Então, o que você fala? Ei, tô indignado. Imediatamente. Quero recorrer. Aí você vai ter os 3 dias úteis para apresentar suas razões, tá? Sobre pena de preclusão. O que é preclusão, gente? É você perder a oportunidade de recorrer, tá? E aí o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso 1º, caput desse artigo, será iniciado na data de intimação ou lavratura da ata de habilitação ou inabilitação, tá bom? E a apreciação desse recurso vai ser em uma fase única, tá? Então, é isso. Você vai falar lá, você foi inabilitado, aí você vai imediatamente falar, quero recorrer, e aí vai abrir esse prazo para você de 3 dias úteis recorrer. Tá, mas quem vai julgar meu recurso? Como que funciona essa fase recursal? A própria lei vai te falar como, olha aí. Lá no artigo 165, né? Então, o seu recurso, ele vai ser dirigido para a autoridade que tiver editado o ato ou proferida a decisão recorrida. E ela pode reconsiderar. Poxa, todo mundo erra, né? Todo mundo erra. Tem até um pagode que fala, todo mundo erra. Daí ela pode reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 dias úteis. Mas vamos supor que ela não reconsidera. Aí ela vai encaminhar o recurso com a motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 dias úteis, tá? E aí, quanto ao resultado, o acolhimento do recurso implicará a invalidação tão somente dos atos insuscetíveis de aproveitamento, tá? Se a pessoa tem o direito a apresentar o recurso e as suas razões, aquele que se sentir prejudicado ali tem o direito de apresentar as contra-razões, né? Falar, não, eu ganhei sim, vamos supor, né? Se tiver um embate ali entre os licitantes, né? Então ele vai apresentar, vai se defender por meio das contra-razões que vão ter o prazo que é o mesmo do recurso, tá? Então, quem participa da licitação é o licitante, tá, pessoal? E o licitante vai ter vista. O que é vista? É direito de olhar o processo e os elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, tá? Então, aí, depois de apresentar razões e contra-razões, a autoridade superior que vai julgar vai ter 10 dias úteis para decidir, tá? Além disso, tem uma hipótese que eu quero chamar a atenção de vocês, em termos de recursos administrativos. Então, quando se trata de penalidade, olha aí, outra situação. Aí o prazo recursal não vai ser de 3 dias úteis, vai ser de 15 dias úteis, é um prazo bem maior, contado da data da intimação, tá? Então, destacando aqui que contra a pena de declaração de inidoneidade para licitar,
somente é cabível o pedido de reconsideração no mesmo prazo referido. Deem uma olhadinha, gente, nas penalidades, tá bom? Previstas na lei que a gente não consegue, a gente não tem tempo de visitar esse assunto, mas é um assunto importante, tá? Outra coisa importante, efeito suspensivo. Efeito suspensivo. O que é efeito suspensivo? O próprio nome já diz. O recurso tem efeito suspensivo, você suspende a eficácia da decisão, tá? Então, esse recurso administrativo na licitação, ele vai ter efeito suspensivo por força de lei. Olha aí, conforme artigo 168 da nova lei. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou decisão recorrida até que sobrevenha a decisão final da autoridade competente, tá? E, para finalizar, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, como as procuradorias, para decidir os supracitados recursos. Tudo bem? Então, gente, agora a gente viu aí o panorama da licitação e na unidade 4 a gente volta trazendo os elementos dos contratos administrativos. Como eu sempre reforço aqui com vocês, a matéria é grande, tá? A matéria é importante, a matéria é maravilhosa, então estudem também bastante pela minha biblioteca, pelo roteiro, leia a legislação, leia a jurisprudência, tá? O assunto é novo, então vocês vão pegar, gente, o que tem de mais atualizado. Aproveitem, aproveitem, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.